Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Eu lhe agradeço, Senhor, pelas grandes vitórias alcançadas. Louvo o teu nome. Agradeço pela noite que o Senhor me deu. Agradeço por amanhecer esse dia para mim. Agradeço, Senhor, também pela nação. Agradeço pelo governo. Agradeço, Senhor, pelo teu governo estar sendo executado nesse governo. Agradeço pela compreensão. Agradeço, Senhor, pelas grandes vitórias alcançadas. Também agora, Senhor, eu te peço que as suas mãos estejam estendidas para esta nação, Senhor, nos abençoando e nos livrando também dessas doenças, Senhor, e desses maus que estão afetando o mundo. E que o Senhor possa, Senhor, amenizar ou até acabar com essa doença, Senhor. Que o Senhor possa também fazer a sua vontade, Senhor. Que seja feito o teu querer, o teu desejo. Senhor, abençoa os pais de família que se acham desempregados. Tenha misericórdia de cada um deles. Senhor, abençoa, dá compreensão ao nosso governo, Senhor, para que ele também possa saber, Senhor, como governar esta nação. As autoridades todas, ó Senhor, que cercam ele, também, Senhor, dá compreensão. Afasta o mal, Senhor, desta nação. Derruba, Senhor, tudo que não é do teu agrado. Tira tudo isso que não te agrada de diante de nós, Senhor. E que somente o que te agrada é que fica para nós, Senhor. Nos dá prosperidade, nos dá graça, nos dá vitória, Senhor. Abençoa as indústrias, abençoa, Senhor, também, ó meu Deus, todos, ó Senhor, os trabalhadores, os industriários, Senhor, que todos possam também, Senhor, saber ter inteligência, ter sabedoria e saber que existe um governo teu, Senhor, sobre esta nação. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço também pelo YouTube, pelo Google e pelos que estão ali, Senhor, trabalhando, pelos seus familiares e também, Senhor, pelos que estão curtindo este canal e também aqueles que estão se inscrevendo neste canal. Que o Senhor possa tomar conta e que nesse momento agora esta mensagem possa ir ao ar e que possa ser recebida nos ouvidos, no coração, Senhor, de cada um que está ouvindo. Que cada um possa curti-la, Senhor. Eu entrego nas suas mãos. Amém. Vamos ler hoje João, capítulo 1, verso 18 e Romanos, capítulo 8, verso 29. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Porque os que ele conheceu, de antemão também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A diferença entre o Filho unigênito de Deus na eternidade passada e o Filho primogênito de Deus em ressurreição é que na eternidade passada, antes da sua encarnação, ele possuía apenas divindade sem humanidade. Mas por meio do processo de encarnação, ele revestiu-se da humanidade e ele passou pelo viver humano, entrou na morte e saiu em ressurreição. Em ressurreição, ele ainda continua a ser o Filho de Deus, segundo a sua divindade. Mas havia algo mais. Ele também possuía a humanidade que obteve por meio da encarnação. A humanidade de que ele se revestiu na encarnação também foi introduzida na ressurreição para participar da filiação. É por essa razão que Atos 13, 33 diz que no dia da ressurreição, Cristo foi gerado de Deus para ser o Filho de Deus. Isso significa que a ressurreição filificou a sua humanidade e que também a tornou Filho de Deus. Segundo Atos 13, 33. A ressurreição de Cristo foi um nascimento, fez dele não só o Filho unigênito de Deus, com divindade, mas também o Filho primogênito de Deus, tanto com a divindade como com a humanidade.
Hoje, Cristo é o Filho de Deus em dois aspectos. Ele é o Filho unigênito de Deus e também é o Filho primogênito de Deus. No entanto, se ele fosse apenas o Filho unigênito de Deus, não poderia ter irmãos. Para ter-nos como irmãos, ele tem de possuir humanidade. Mas como Filho unigênito de Deus, na eternidade passada, ele possuía apenas divindade e não humanidade. No entanto, na sua encarnação, Cristo revestiu-se da humanidade e, por meio da ressurreição, ele introduziu essa humanidade na filiação. Dessa maneira, ele tornou-se primogênito de Deus, tanto com a divindade como com a humanidade. Então, como o Espírito que dá vida, ele entrou em nós para também nos tornar filhos de Deus. Agora somos os muitos filhos de Deus que são conformados à imagem, não só do Filho unigênito de Deus, mas também do Filho primogênito de Deus. Portanto, como Filho primogênito de Deus, Cristo tem muitos irmãos. No dia da sua ressurreição, Cristo foi gerado por Deus na sua humanidade. Ele tornou-se o Filho primogênito de Deus para produzir os muitos filhos de Deus. Temos de perceber que a data da nossa regeneração foi a data da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, nós todos os crentes ressuscitamos com Ele. 1 Pedro 1:3. Por meio da sua ressurreição, ele nasceu para ser o Filho primogênito de Deus e, ao mesmo tempo, todos os seus crentes nasceram para ser os muitos filhos de Deus. No dia da ressurreição de Cristo, todos os escolhidos de Deus ressuscitaram e nasceram como os muitos filhos de Deus. Agora Deus tem muitos filhos, que tanto têm divindade como humanidade. No entanto, desses muitos filhos, apenas o primogênito é o seu Filho unigênito. O Filho unigênito de Deus, na sua humanidade ressurreta, também é o Filho primogênito de Deus. Como Filho primogênito de Deus, ele tem a divindade e a humanidade. E nós, seus crentes, os muitos filhos de Deus, também possuímos a natureza humana e a natureza divina. 2 Pedro 1:4. Agora, dia a dia, somos conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Romanos 8:29. Como Filho unigênito de Deus, o Senhor é a corporificação da vida divina. O Evangelho de João enfatiza que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, como Filho de Deus, é a corporificação da vida divina. 1:4. Por meio da ressurreição, Cristo tornou-se o Filho primogênito de Deus, como aquele que dispensa a vida para propagar a vida. Primeiro, ele era apenas o Filho unigênito de Deus, como corporificação de vida. Agora ele é o Filho primogênito para propagar a vida. Muito obrigado, Senhor.